Rafael! Fala, irmãozão. E aí, Como é que tá, meu cara? amigo? Tava pulando aqui. Vai dar ruim pra mim depois, mas eu pulei. Que coisa maravilhosa, amigo, poder ter você aqui. Que maravilhoso é pra mim, amigo, participar. Sempre participo. Essa é a hora que eu tiro aqui para poder te ouvir. Ouvir Deus através de você. Ouvir Deus pela sua atitude. Porque a sua atitude fala muito mais do que qualquer tipo de coisa que a gente possa dizer. Você é um cara incrível e você sabe disso. Não é Amém, amigo. novidade que eu estou falando. Obrigado. Obrigado por aceitar o convite. Eu sei que a sua live terminou agorinha. Eu até entrei lá e dei um alôzinho na sua live lá. Eu sou muito edificado por sua vida. Eu me lembro, todas as vezes eu me lembro da última mensagem que você ministrou na Casa do Oleiro aqui. Uma mensagem sobre Pedro, que marcou demais o meu coração. Foi. Teve uma cena ali naquela mensagem, enquanto você falava, que eu me lembrava de algo precioso, que foi quando as pessoas questionavam Pedro e diziam assim, por que você tomou essa iniciativa de estar nesse lugar, fazer esse tipo de coisa? Aí você até disse assim, Pedro disse, vocês não sabem quem veio aqui me chamar. Ele veio pessoalmente aqui me chamar. Eu me lembro até você segurando os marca-textos, jogando a rede. Meu Deus, aquilo ali. As experiências com Jesus sempre vão nos marcar muito, 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 muito. E Jesus, ele ensina muito isso, né? Quando Pedro afunda, ele estende a mão. Quando Jesus estende a mão, ele está ensinando para nós. Para resgatar alguém, vale mais a sua atitude do que qualquer tipo de palavras. Né? Pedro está afundando. Pedro, quando afunda, de certa forma, ele vai morrer afogado. E aí, de repente, esse é o contexto de muitos, estão esperando qualquer tipo de palavra para mudar, mas quando Jesus estende a mão, ele está ensinando. Reveja o que você vai fazer para resgatar alguém, porque a sua atitude vai falar muito mais do que qualquer tipo de palavra que você julgue ser fundamental para um resgate. Por isso que Jesus estende a mão para depois falar. Ele não fala para estender a mão. Ele estende a mão e depois ele fala. A atitude resolve, depois a palavra concretiza. Aleluia. Rafa, eu quero ser ministrado junto com essas mais de 2.300 pessoas que estão aqui junto com a gente. Uau, que lindo. Vamos só fazer uma oração primeiro, porque eu sempre falo nas orações para o pessoal que a melhor coisa que nós temos que fazer é honrar o nome de Cristo e agradecer a Deus, independente daquilo que a gente viveu. Nós vamos agradecer antes por aquilo que nós vamos receber aqui hoje. Então, faça uma oração pela gente aí, depois nós queremos ser ministrados por você. Bendito é o teu nome, como é bom a gente ter essa liberdade de voltar o nosso coração ao teu altar. Como é bom a gente ter essa certeza absoluta dentro de nós que os seus ouvidos estão atentos, o Senhor está inclinado a cada ambiente que se faz uma oração nessa hora. Obrigado porque a tua mão tem nos conduzido até aqui e ela há de nos conduzir um pouco mais adiante. Obrigado porque a tua graça sempre manifesta em nosso coração, nos deixando tão sem graça. A sua graça sempre vai nos constranger demais. Obrigado pela oportunidade única de estarmos nessa madrugada. Isso é único ao nosso coração. Essa madrugada não retorna mais. As águas que vão passar, que já estão passando, elas não retornam. É uma experiência única, é um momento único e a gente quer fazer valer esse momento. Obrigado porque a tua mão tem feito isso. Obrigado pelo coração do Guilherme, obrigado por toda a família do Guilherme, obrigado por tudo que o Senhor tem feito através dessa ferramenta chamada Guilherme. Obrigado pelo chamado, propósito que o Senhor colocou no coração desse moço, desse homem, desse gigante. Obrigado. Estamos aqui simplesmente para dizer o quanto o Senhor é precioso, como nós vamos te honrar, como está o nosso coração, como a gente tem uma expectativa para que o Senhor, de certa forma, venha fazer alguma coisa em nós, para que a gente se torne melhor do que entramos nessa live. Acredito que depois dela, alguma coisa
há de acontecer. Estamos aqui para isso, para sermos alcançados pela tua voz. E a tua voz nos aquieta, a tua voz nos acalma, a tua voz nos tranquiliza, a tua voz nos dá certeza. Estamos aqui por causa disso. O Senhor calmar nosso coração, o Senhor dar o norte a gente, o Senhor colocar a gente no trilho, o Senhor ajustar a gente, o Senhor apertar os nossos parafusos. Estamos aqui para isso, vulneráveis ao teu toque, vulnerável à tua voz, vulnerável ao mover do teu espírito, essas águas. Estamos aqui para isso. Que nosso coração seja achado mais uma vez pela tua presença, pela tua palavra. Muito obrigado. Te honramos e te glorificamos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amigo. Amém. Amigo, ministram os nossos corações. Existem pessoas que elas não compreendem, quem sabe, a preciosidade da oração. Eu sempre falo para eles, o próprio Cristo veio à Terra e surpreendeu a todos com a sua oração. Esse tempo, essa caminhada... Quantos anos já de ministério, Rafa? Eu, em setembro, faço 21. 21 anos de ministério. Eu imagino que você saiba a preciosidade que é a oração para a vida de quem caminha com Cristo, para a vida daqueles que decidiram caminhar com Ele. Na palavra de Deus, qual a passagem que mais te chama a atenção com relação à oração, com relação à busca, com relação à madrugada, com relação a isso que a gente está fazendo aqui nessas madrugadas? Porque às vezes tem pessoas que estão acordando de madrugada e nem compreendem o quão precioso é isso que a gente está fazendo aqui. É verdade. Gui, se você me permitir, eu quero me utilizar do texto de Jonas, capítulo 2, que é um texto que mudou o meu coração sobre o conceito de oração. Primeiro é quando você lê no versículo 1 que diz assim: e Jonas orou ao seu Deus das entranhas do peixe. Que lugar inusitado para dar início a uma vida de oração. Ele está no ventre do peixe, absolutamente embolado com as entranhas, e ali ele vai dar início a uma vida de oração. Com esse texto eu passo a entender que não existe um lugar específico para se orar, até que eu decida orar nele. Aleluia. Então quem faz do lugar seu lugar de oração é quem decide orar dentro desse lugar. Não é sobre o lugar, é sobre o que eu faço dentro dele. Então não existe um lugar específico para se orar, até que eu decida orar no lugar. Deixa eu só dizer uma coisinha. Se você está aí assistindo isso, pega um bloquinho de papel, coloque aí, comece a anotar. Eu amo quando as pessoas anotam e no final eles postam nos stories tudo. E se você for sábio e sábia, você vai anotar muita coisa, porque Jesus vai falar com você de uma forma extraordinária. Eu interrompi, porque às vezes tem gente que tá assim, meu Deus, eu pego um papel, eu não pego. Pega esse papel logo, minha filha. Aí, pega logo. Eu vi hoje na live mais cedo, enquanto eles estão buscando, o pastor Lucas Galdino dizer na nossa live das 11 horas, dizia assim, não existe oração errada. Errada é não orar. Boa colocação do Galdino. Essa é uma... esse texto é uma ideia de que eu preciso ter. Não existe um lugar para se orar, até que eu decida orar no lugar. Eu não posso ser influenciado por esse ambiente. Eu preciso influenciar esse ambiente. Ele não se influenciar pelas entranhas, pelo ventre desse peixe que o engoliu. Pela situação, mas ele vai orar dentro desse lugar absolutamente contraditório ao que se pensa no ponto de vista que, de fato, exista um lugar para se orar. É você que decide aonde ore. Uma vez que você decidiu orar naquele lugar, aquele lugar se torna um lugar de oração a partir do momento que você ora nele. A oração de Jonas ela é muito pesada, porque
Ele vai dizer que na minha angústia clamei o Senhor. Não é da angústia, é na. Porque da eu sou movido pela. Na eu faço independente. Então, quando ele diz assim, na minha angústia clamei, e não da angústia, porque se fosse da angústia, eu era movido pelo que eu sinto. Como é na, eu faço independentemente de sentir o que eu estou sentindo. Ele vai dizer, na minha angústia eu clamei. Eu não fui impossibilitado de fazer o que eu dei início em razão do que eu estou sentindo. Pelo contrário, eu vou continuar fazendo independentemente de sentir o que eu estou sentindo. Na angústia clamei. Ele me respondeu. Isso é lindo, porque Deus sempre vai ter uma resposta a um clamor feito. Não existe clamor sem resposta. Rafael, Guilherme, mas está demorando muito. Ok, existe um tempo, mas não existe uma falta de resposta. Existe um tempo para você receber o que ele já preparou para te responder. A questão é que Deus está te preparando para receber o que ele já preparou. Então a resposta já está preparada. É Rafael que precisa estar preparado. E a única ferramenta que me prepara para receber o que Deus já preparou é a oração. A oração me modela para ser. A oração não me faz ter. A oração é a única ferramenta que me modela dentro do padrão exato para que eu me torne aquilo que Deus quer que eu me torne e a partir daí eu passo a receber o que eu quero. Não é sobre o que eu quero, é sobre o que Ele quer. E o que Ele quer não é me entregar o que eu desejo. O que Ele quer é me fazer ser o que Ele deseja. Aleluia. E ser é melhor do que ter. Quando eu passo a orar, eu tô arrepiado. Quando eu passo a orar pedindo, eu deixei de ser. Quando eu passo a orar para ser, eu não preciso pedir ter. Então, a oração me qualifica para que eu tenha. Eu preciso orar para ser, não orar para ter. Ter é consequência do ser. Ser é resultado de uma vida de oração. Ele vai dizer, o Senhor me respondeu. Porém, ele vai mudar o ambiente a partir do que ele fala. Do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste minha voz. Olha o contraponto. Primeiro ele clama e Deus responde. Segundo ele grita e Deus ouve. Isso é o equilíbrio da vida de oração. Então vai ter hora que a gente vai clamar, ele vai responder. Mas tem hora que a gente vai gritar, ele só vai ouvir. Ele não responde grito, ele ouve. Ele responde clamor. Aleluia. O clamor ele responde. O grito ele ouve. Não é porque você está gritando que ele não vai te ouvir. Ele te ouve. Mas o clamor, ele tem resposta. E para um grito, ele tem ouvido. Aleluia. Ambos, resposta e os seus ouvidos, têm a atenção dele. Ele dá atenção a quem clama. Aleluia. E ele dá atenção a quem grita. Porém, o meu clamor e o meu grito mudou o ambiente. Virou um ventre de inferno. Porque eu mudei o que eu falo. Se eu clamo, é um ambiente. Se eu grito, o ambiente muda. Então, nessa relação de oração, eu preciso ter cuidado com aquilo que eu digo, para que o ambiente não mude. Ele vai continuar dizendo, porque tu me lançaste no profundo. Essa expressão de Jonas acerca de Deus. O Senhor me lançou no profundo. É uma ideia de pegar alguma coisa e jogar para longe. Ele está dizendo, eu estou longe. Mas, Guilherme, a gente entende que, mesmo ele dizendo, o Senhor me lançou para longe, o Senhor me lançou para o profundo, você entende que ele continua orando? Isso é maravilhoso. Porque ele tem uma ideia de ser alguma coisa na mão de Deus que foi lançada para longe. Mesmo assim, ele continua orando. A gente vai perceber na oração de Jonas uns altos e baixos, expressões de gente desequilibrada, aflita, meio que deteriorada por dentro, meio confusa. Mas a questão é,
Em momento algum, Jonas deixou de orar. Ele continua dizendo, do coração dos mares eu fui parar. As correntes das águas me cercaram. Todas as suas ondas e as suas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos seus olhos. Aqui é uma outra coisa. Primeiro ele diz que Deus o lança profundo, e agora ele diz, eu estou lançado fora dos teus olhos. Ele tem uma ideia de que aquilo tudo, ele está num ambiente em que Deus não enxerga. Porém, aleluia, ele continua orando. aleluia. Ele clama, ele grita, ele diz que foi lançado no profundo, ele diz que ele está longe do que Deus possa alcançá-lo como um olhar. Ele está desequilibrado, ele está, sabe, mas ele está orando, Guilherme. É isso que as pessoas precisam entender. Eu não oro porque eu estou bem. Eu oro porque eu preciso orar. Aleluia. E as circunstâncias da minha vida não podem me influenciar para que eu não ore. A questão da oração, eu preciso falar com Deus, não como com Deus se fala. É até estranho dizer isso, mas é verdade. Eu tenho que falar com Deus não como com Deus se fala. Eu não posso orar a um Deus que está do outro lado da rua, ou que está na esquina da onde eu moro. Eu tenho que orar entendendo que Ele está aqui. Aleluia. Ele é presença presente. Eu preciso me despir de todo e qualquer tipo de colocação que eu julgo ser pertinente da maneira que se fala com Deus. Eu não posso me dirigir a Deus como alguém que está muito distante. Eu preciso arrumar um tipo de argumento que define a altura. Não. É da maneira que você está, e você, eu digo quem está aqui, é da maneira que você está que você tem que se dirigir para Deus. Fale que está ruim, fale que está bom, fale que está doendo, fale que você não aguenta, fale que você vai jogar tudo pro alto, fala que você quer se matar, fala que você vai chutar aquilo que sustenta a tua barraca, fala que você vai embora. O importante não é o que você fala. Porque o que menos Deus ouve, Guilherme, é a oração. Deus não ouve palavras. Deus ouve uma postura. Eu estou mal, mas eu tenho uma postura de orar. Então não é o que eu sinto, é a minha atitude. Então tem gente aqui que está vivendo as suas dores. E dores não em detrimento a uma quarentena. Isso vem muito antes. Que você decidiu não falar com Deus por uma vergonha, porque você não se acha capaz de jogar um tipo de palavra à altura. Não precisa. Olha a oração de Jonas. Ele não está bem. O lugar não é favorável. A expressão mais me espanta do que me causa conforto. Porque como que alguém vai se expressar para Deus dizendo: tu me lançaste? Tu? Qual o problema do tu? Qual é a não razão do tu? Qual é a expressão de não honraria do tu? Você não sabe do como eu estou vivendo. Então é tu. Tu me lançaste no profundo coração dos mares. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Eu estou em um ponto da minha vida que eu sei, eu tenho certeza que me vê. O Senhor não está me vendo, porque não é possível eu estar sentindo o que eu estou sentindo, e o Senhor não está me vendo. É isso que Jonas está orando. E ele continua dizendo, todavia, tornarei a ver o teu santo templo. Há uma fagulha de esperança no coração de Jonas. Mas o que a gente precisa entender é que essa oração é de alguém que sabe que dessa não sai mais. Mas nem por isso ele deixou de orar. Aleluia. Eu olho para isso tudo e eu digo, daqui eu não consigo sair. Mas nem por isso eu vou deixar de me relacionar. Vida de oração não é passar um tempo orando. É uma vida de oração. Uhum. Tudo começa com um tempo e se torna uma vida. E quem alcança
esse desenvolvimento de vida de oração não consegue mais passar um momento. Vou repetir. Quem alcança a vida de oração não consegue passar um momento mais. Porque ela descobriu que a vida não é um momento. Ele vai continuar dizendo: as águas me cercaram até a alma. Essa é uma expressão que mexe comigo, porque ele está dizendo: tudo que era do lado de fora agora me invadiu. A sede dos meus sentimentos está sendo invadida por águas. Eu estou vivendo de uma maneira pesada. Minha alma não está boa. Tudo aquilo que, de certa forma, eu julgava administrar tão bem aqui do lado de fora, eu agora vejo que aquilo tudo que deveria estar lá fora agora está aqui dentro. Olha a confusão que está. Ele continua orando. Ele vai dizer que as águas cercaram a sua cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Olha o nível que ele chegou, tão baixo. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me cercou para sempre com seus ferrolhos. Ele está dizendo: eu não consigo sair disso. Mas ele continua orando. Ele vai dizer: mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ó Senhor Deus. Eu posso não sair dessa, mas perdido eu não fico. Porque quem ora não se perde. Aleluia. Quem ora é achado por Deus. Deus conhece o endereço de quem ora. Aleluia. Aleluia. Deus conhece o endereço de quem ora. A gente pode não saber o CEP de quem está aqui, o nome da rua de quem está aqui, como é o portão, como é o muro, em que andar ela mora. Mas uma coisa eu tenho certeza, seja dentro de um banheiro, porque quem sabe a sua família não é evangélica, ou seja dentro de um almoxerifado na fábrica, que você precisa estar aí, no meio dessa confusão toda para levar o pão para casa. Ou de repente você encostou num carro, encostou o carro e está com o telefone na mão. Deus conhece o endereço de quem ora. O endereço não é o CEP da tua rua. Endereço não é a cor do teu portão. Endereço não é a casa de alvenaria que você construiu. Endereço não é o andar do teu apartamento. O endereço é você. O endereço é você. Você é o endereço que Deus conhece. Você é o ambiente de oração. Ele vai continuar dizendo: quando desfalecia a minha alma, eu lembrei-me do Senhor e entrou em ti a minha oração no teu santo templo. É meio contradito o versículo 7, porque ele vem orando, o versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e no 7 ele diz: lembrei do Senhor. Lembrei. Então de que ele está falando antes? Para Deus não importa. Não importa se você vai lembrar sobre ele no versículo 1, ou se você vai citá-lo no versículo 4. O importante é você saber a quem você ora. É sobre quem você está orando. Você está falando com quem? Quem é que te ouve nesse momento? Quem é? É Ele. Ele vai dizer: quando a minha alma desfalecia, lembrei-me do Senhor. Olha que interessante. Entrou a ti a minha oração. Que coisa linda. A minha oração entrou em Deus. A oração chegou até Deus. Porque ela não está presa a um ventre de um peixe. A oração não está presa a uma pele dura de um grande peixe. A oração não está presa ao profundo das águas de um oceano. A oração não está presa a um teto de um apartamento, a um telhado de uma casa. A oração tem endereço. Se Deus conhece o endereço de quem ora, a oração sabe o endereço para onde vai. Deus conhece o endereço de quem está orando. E a oração, o endereço dela é Deus. Então está tudo muito alinhado na oração de Jonas. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia,
Mas eu oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. Isso é lindo, porque ele sabe que ele não consegue se sacrificar com as mãos, com as pernas, com o corpo, porque ele está no meio das entranhas. Mas ele diz, eu vou sacrificar. Será a minha voz em agradecimento. Eu sei que disso aqui eu não saio, mas eu continuo falando. E tudo que eu falo para Deus vai a Deus, entra em Deus, penetra em Deus, alcança em Deus, chega em Deus. Não há nada que impeça a sua oração de chegar, a sua oração de alcançar, a sua oração de ir. Nada, não tem teto, não tem pele, não tem parede, não tem nada que impeça a sua oração de chegar. O versículo 10 me intriga, mas me alivia, porque ele diz assim, e falou o Senhor ao peixe. Como assim? E falou o Senhor ao peixe. Como assim? No versículo 1, e orou Jonas ao Senhor, teu Deus, das entranhas do peixe. E no versículo 10, que deveria ser o versículo, quem sabe, de Deus, na pausa de Jonas, falar com ele. Mas o texto termina dizendo, e falou o Senhor ao peixe. Deus não fala com o homem que está orando dentro do peixe, mas Deus fala com um peixe que carrega um homem que está orando dentro dele. A resposta de Deus não vem no coração de um homem que está orando dentro de um peixe. A oração vem, é um peixe que carrega um homem que ora. De repente alguém está aqui ouvindo dizendo, Rafael ou Guilherme, Deus não está me respondendo. Olha quanto tempo eu estou passando em oração. Versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 versículos desenvolvendo uma vida de oração. E ele não está me respondendo. É porque a resposta de Deus não está movendo você diretamente, mas está movendo o ambiente. Aleluia! Deus está falando com o peixe que está te carregando. Você falou tanto com ele dentro de um lugar que o lugar passou a ser alvo da resposta dele. Ele pode não estar respondendo você diretamente, mas ele está respondendo o peixe que te carrega. Aleluia! O peixe está carregando você. Agora, aleluia! Aleluia! Deus pode não estar vindo com uma resposta diretamente sobre você, mas entenda, Deus está falando com um peixe que te carrega. Você orou tanto dentro desse ventre de peixe, que uma hora é lugar de oração e que outra hora é ventre do inferno. Você orou tanto aí dentro, que esse ambiente passou a ser alvo da voz de Deus. Deus está movendo o lugar. Aleluia. Não olhe para você esperando uma resposta. Avalie o lugar. Deus está movendo o lugar. Eu creio. Deus está movendo o lugar. Deus pode não estar falando diretamente com quem ora, mas Deus está movendo o lugar. E quando Ele move o lugar, isso aqui é um peixe. Isso aqui é um peixe. Aleluia! Isso aqui é Jonas. Isso é um peixe. Isso é Jonas. Jonas está dentro do peixe. Jonas está dentro do peixe. Aleluia. Deus pode não estar falando com Jonas que está aqui dentro, mas Deus está movendo o peixe. Quando Deus move o peixe, Deus está movendo Jonas. Quando Deus move o peixe, Deus está movendo Jonas. Quando mais tempo Jonas passa orando, o peixe se aprofunda, porque isso é vida de oração. Quem ora desconhece a profundidade que chega. Eu vou repetir. Quem ora desconhece a profundidade que chega. Você não pode conhecer a profundidade, porque a profundidade de oração te assusta. Por isso que Deus te esconde dizendo, vem. Vem que eu te guardo. E você vai tão profundo, tão profundo, tão profundo, que você não sabe quão profundo você está. A vida de oração é assim. Ele nos leva tão profundo e a gente perde a noção da profundidade. Eu não sei mais onde eu estou.
A gente perde a noção de território, porque eu não sei em que lugar eu estou. Isso é oração. A oração faz com que a gente perca a significância de algumas coisas. É quando aquelas coisas perdem o seu significado. E a única significância é você permanecer aqui, orando, Aleluia. orando, orando, orando. Não é sobre o significado de lugares, não é sobre o significado da profundidade, é sobre orar. Ele vai orando, orando, Aleluia. orando, orando, orando. Ele não sabe. E o peixe está indo mais fundo. Só que a oração é muito perigosa, Guilherme. Porque a oração anula os meus desejos. A oração anula as minhas vontades. Aleluia. A oração anula o que eu quero. Não é mais sobre o que eu quero, é sobre o que ele quer. Não é mais o que eu desejo, é sobre o que ele deseja. Não é mais sobre mim, é sobre ele. Não é aonde eu quero chegar, é aonde eu chego nele, em que ponto dele eu toco, em que região dele eu alcanço. É quando o externo perde a significância. E o que mais significa para mim é esse ambiente que me acompanha na faculdade, esse ambiente que me acompanha na escola, esse ambiente que me acompanha onde eu trabalho, no carro, é o ambiente que eu crio, caminha comigo. O texto diz: e falou o Senhor ao peixe. Falou o Senhor ao peixe. E o texto diz: e o peixe, vomitou Jonas em terra seca. Ô, Guilherme, você está numa praia, não existe ninguém, só você andando, e você passou ali naquele lugarzinho, naquele determinado lugar na praia, passou, tem 20 segundos, não tinha ninguém. Quando você volta, 20 segundos depois, você vê Jonas. Aí você diz para Jonas assim: rapaz, eu passei aqui tem 20 segundos, eu não te vi, você estava onde? Jonas, você chegou aqui como? Guilherme, para se chegar em qualquer praia, métodos normais para se chegar vindo do oceano para a praia, métodos normais: iate, lancha, jet ski, bote, enfim, barco, métodos normais para sair de um grande mar e vir para a praia. São métodos que sempre faz a gente chegar por cima. A oração. A oração. Aleluia. É a única ferramenta que faz com que a gente chegue não por cima, por baixo. Aleluia. Para quando a gente chegar em terra seca, alguém passar por nós vai perguntar: chegou aqui como? Chegou como? Você vai dizer: como que você vai dizer? Que a oração não me leva a lugar nenhum por cima. A oração me leva por baixo. Para que quando a gente chegue, a gente não saiba explicar. Mas, Rafael, e quem veio pelos métodos normais? Chega, mas não tem a experiência de quem chegou debaixo de oração. A terra seca é para quem vem por cima. Todos podem ir por cima, poucos vão por baixo. Quem vem por cima vem sendo visto por todos. Quem vem por baixo não foi visto por ninguém, mas foi conduzido por ele.
Aleluia. A vida de oração é oculta. A vida de oração não é pública. Vida de oração é oculta. Vida de oração é ser carregado a lugares como essa terra seca aqui. Essa terra seca não é boa porque ela não é Nínive. Essa terra seca é da onde ele partiu. Deus faz ele voltar para o lugar que ele decidiu fugir. Porque a oração faz você encontrar quem você não queria. Anula os seus desejos. E faz você voltar a pisar numa terra que você sempre evitou. Mas Jonas precisava desenvolver a vida de oração. A gente olha para Deus chamando Jonas, porque Deus chamou Jonas. Sim ou não, Gui? Claro. Mas Deus chama Jonas sabendo que ele vai fugir. Então por que chamou? Porque o fugir está dentro do propósito de Deus para Jonas. Deus sabia que ele ia fugir. Claro que sabia. Então por que chamou? Faz parte. Tanto que sabia que ele ia fugir, que preparou um navio no porto. Tanto que sabia que ele ia fugir, que preparou um capitão para dar atenção. Tanto sabia que ia fugir, que preparou o valor na bolsa dele, mediante ao valor da passagem que o capitão cobrou. Tanto que sabia que ele ia fugir, que Deus orquestrou isso tudo. O barco está no alto mar. Jonas está dentro do porão, dormindo. A tempestade chega. Os marinheiros descem, acordam Jonas, tiram ele de baixo, botam ele para cima. Vão jogar sorte. A sorte cai nele, ele vai dizer, o problema é que sou eu. Me lancem para fora. Deus está em um Jonas que foge, Deus está no navio, no porto, Deus está no dinheiro na bolsa, Deus está no capitão que abre o coração para colocar ele para dentro, Deus está naquele navio, Deus está na tempestade, Deus está num peixe que engole. Aleluia. Só para começar uma vida de oração, Guilherme. Deus primeiro chamou para depois conduzi-lo a uma vida de oração, porque não tem cumprimento de missão sem uma vida de oração. Eu não tenho como cumprir um chamado se eu não desenvolver uma vida de oração. Deus chamou? Chamou. Mas chamou no capítulo 1. Mas ele só vai orar no capítulo 2. Por quê? Porque Deus sabe como nos fazer orar. Aleluia. Glória a Deus. Deus sabe como nos fazer orar. Você já faz isso há muito tempo, antes de uma quarentena. Mas Deus sabe como conduzir o povo dele a orar. Deus está Ele preparou nessa o barco. quarentena. Preparou tudo. Ele preparou o peixe. É isso. Vamos orar, então? Vamos orar. Nós temos 5 minutos, nós podemos fazer uma oração e aí no último minutinho eu dou os últimos recados. Ora pra gente, pastor. Eu sei que muitos aqui precisam ser abraçados pela importância de se gastar tempo na presença dele. Os discípulos questionaram, nos ensina a orar, porque a forma que o Senhor ora é extraordinária demais. Então, que a nossa oração possa de verdade fazer-nos entender que eu sempre gosto de dizer que a oração é você ter o WhatsApp de Deus. E o número de Deus é 00. É. Ora pra gente, pastor. Senhor, em nós falta, sim, falta, porque a gente não consegue alcançar uma palavra que defina esse tempo. Aleluia. O Senhor tem sido tão presente. O Senhor é um amigo muito fiel, muito fiel, muito fiel. É uma fidelidade que a gente não consegue mensurar. Aleluia. Que bom que o teu Espírito tem tido misericórdia de nós a ponto de até mesmo ter muita paciência com a gente. Porque a gente tem hora que somos
tão difíceis de entender tanta coisa, e às vezes a gente não entende, não é porque só falta entendimento, mas a razão é muito simples, é porque aquilo nos confronta de tal maneira que a gente prefere, ao invés de dizer que não aceitamos, dizer que é um difícil. Mas me permita a gente se entregar. A gente se lança nessa profundidade que para nós pouco importa conhecer quão profundo a gente vai. O importante é que nós estamos com o Senhor. Aleluia. E não vai nos faltar fôlego para esse mergulho, e não há nenhum tipo de aparelho em nós que gere fôlego para isso, porque a nossa confiança está exclusivamente em Ti. Nós nos lançamos nessas águas e vamos profundo, profundo, tendo a certeza que quando faltar o ar aqui dentro, o Senhor providencia para que a gente continue. A gente não quer mergulhar e no processo faltar fôlego e a gente querer subir. No desespero não, a gente quer continuar. Ajuda a minha irmã, ajuda o meu irmão, ajuda a gente. Ajuda a gente a permanecer nessas águas, a se entregar. Só isso. Tenha misericórdia do nosso coração e nos ensine. O Senhor sabe o que precisamos aprender nesse processo. Nos ensine. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Rafael, obrigado. Foi Gui, maravilhoso. Obrigado eu. Obrigado por ficar acordado com a gente aqui. Eu nos sou abençoar. Eu acredito que cada uma dessas pessoas que estão aí foram tremendamente abençoadas por sua vida. Tá, eu também fui. Foi maravilhoso. Foi lindo. Obrigado. Foi top demais. Aquele beijo no coração e eu já te espero para a próxima. Por favor. Beijo. A gente vai se falando, lindão. Valeu.